São Tomé já esteve no Brasil? Dia 3 de julho, dia do apóstolo São Tomé, o padroeiro dos duvidosos, mas também dos pedreiros, dos arquitetos e da Índia. Nesse vídeo, vamos falar de sua vida e seus ensinamentos, mas também de algo muito curioso. São Tomé já esteve no Brasil? Pode parecer loucura, mas vou expor aqui muitos indícios que parecem provar esta hipótese. Mas antes de continuar o vídeo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu like. Dessa maneira, você está ajudando esse tipo de conteúdo a chegar para mais pessoas e contribui para que continuemos esse nosso trabalho. Agora voltemos ao vídeo. O nosso santo do dia de hoje ouviu de Jesus algo que desanimaria alguns de nós. Homem de pouca fé. Mas e se essa pouca fé dele for maior que a nossa? Tomé era judeu, natural da Galileia e um pescador. É para ele que Jesus vai falar um dos trechos mais belos e populares de todo o Evangelho. Assim está escrito no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6. Tomé lhe disse: Senhor, nem sabemos para onde vais. Como poderíamos saber o caminho? E Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas, sem dúvida alguma, o episódio mais famoso sobre a sua vida aconteceu após a morte de Cristo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Daí que vem o ditado popular: só acredito vendo. Já parou para pensar por que Tomé era o único que estava fora daquele ambiente em que os apóstolos estavam? Mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, mas era antes da chegada do Espírito Santo em Pentecostes, os apóstolos se fecharam no cenáculo, com medo dos judeus. Mas por que então Tomé saía? Ele não tinha medo? Não era isso. Veja o detalhe. Tomé, também chamado Dídimo. Você sabe o que significa Dídimo? Do grego, significa gêmeo. Ao que tudo indica, ele tinha um irmão gêmeo. Assim, ele arriscava sair e, caso fosse surpreendido, se apresentaria como o irmão. São detalhes escondidos na Sagrada Escritura que, quando entendemos, fazem com que enxerguemos com mais beleza a mensagem divina. Mas o Mestre voltou a lhes aparecer 8 dias depois, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versos do 26 ao 28. Os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus, Dominus meus et Deus meus. Meditando sobre este episódio, o Papa São Gregório Magno comenta:
A incredulidade de Tomé não foi um acaso. Ela foi prevista nos planos de Deus. O discípulo que, duvidando da ressurreição do Mestre, pôs as suas mãos nas suas chagas, curou assim a ferida da nossa própria incredulidade. Tomé morreu como mártir na costa de Coromandel, Madras, na Índia, provavelmente ferido por uma lança. Seus restos mortais se encontram na cidade de Ortona, na Itália. Mas afinal, São Tomé já esteve ou não esteve no Brasil? No século XVI, quando os portugueses conseguiram se comunicar com os indígenas que aqui moravam, ouviram dos índios uma história, no mínimo curiosa. Eles falaram de um homem santo que viram andar sobre as águas e uma grande cruz que vinha à sua frente. Isso explica a quantidade de cruzes espalhada em todo o território nacional durante este período histórico. Esse homem tinha ensinado muitas coisas aos ancestrais indígenas. Os índios chamavam-lhe de Zomé ou Sumé. Dentre os seus ensinamentos, continha adorar somente a Deus e não aos demônios, a não terem mais de uma mulher. Afinal, a poligamia era muito comum entre os indígenas. E não comerem carne humana. Canibalismo, não. Pode até ser que não seja São Tomé, mas a mensagem é totalmente cristã. E parece que temos mais razões para acreditar do que duvidar que seja o nosso apóstolo. Há diversas pistas e lendas de São Tomé no Brasil, desde o sul até o norte. Na Bahia, por exemplo, existe uma praia no sul de Salvador chamada São Tomé de Paribe. Ali tem uma fonte de água doce que brota do rochedo e pegadas que dizem ser do nosso santo. Outra localidade com indícios é Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Lá tem um penedo com marcas com a lenda de que foram feitas pelo próprio São Tomé, devido à resistência em ouvi-lo. Veja a narração do padre Nóbrega sobre essa situação, se reportando a Portugal. Dizem eles, os índios, que São Tomé, a quem chamam Zomé, passou por aqui. Isto lhes foi dito por seus antepassados, e que suas pegadas estão marcadas na extremidade de um rio, as quais eu fui ver para ter mais certeza da verdade. E vi com os próprios olhos 4 pegadas muito assinaladas com seus dedos, as quais algumas vezes o rio cobre quando transborda. Dizem também que quando deixou estas pegadas estava fugindo dos índios que o queriam flechar. E chegando ali, se abriu o rio e ele passou para outra parte sem se molhar. E dali seguiu para a Índia. Dizem também que lhes prometeu voltar outra vez para vê-los. E não só no Brasil há esse tipo de relato, mas na América Latina toda. O padre Antônio Ruiz de Montoya, missionário no Paraguai, conta um episódio interessante no seu livro, escrito em 1639, quando chegou a uma aldeia indígena naquele país, ostentando uma cruz, sobre uma possível mensagem deixada por São Tomé àqueles indígenas. Assim dizia São Tomé: a doutrina que eu agora vos prego, perdê-la-eis com o tempo. Mas quando, depois de muito tempo, vierem uns sacerdotes sucessores meus que trouxerem cruzes como eu trago, ouvirão os vossos descendentes esta mesma doutrina que vos ensino. Incrível, não é mesmo?
rezemos a São Tomé pela conversão da nossa terra de Santa Cruz. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixe o seu like e compartilhe com os seus grupos para que essa mensagem chegue até mais pessoas. Deus nos abençoe e que São Tomé rogue a Deus por nós.